todos e todas, sejam bem-vindos à nossa Semana Acadêmica de Engenharia de Alimentos da UFSJ. Nesse momento, nós teremos a palestra intitulada Pesquisa e Divulgação Científica na Graduação, o primeiro passo para inovar. E temos o prazer de termos a palestrante Rebeca Salvador Reyes, ela é professora e pesquisadora da Universidade Tecnológica do Peru, integrante do Grupo de Tecnologia e Inovação para Processos Sustentáveis. A pesquisa de Rebeca foca no desenvolvimento de alimentos saudáveis a partir de cultivos andinos e amazônicos não convencionais, aplicando tecnologias emergentes como a extrusão termoplástica e a impressão 3D. Rebeca é doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Unicamp, com experiência complementar na Espanha. Coordena projetos sobre valorização de resíduos agroindustriais, biofertilizantes e produtos funcionais sem glúten, colaborando com universidades do Peru, Brasil e Espanha. Eu gostaria de ressaltar aos nossos alunos e alunas da Engenharia de Alimentos aqui da UFSJ que em 2023 eu participei da banca de doutorado da Rebeca na Unicamp, foi um prazer. Pesquisa envolvendo favas andinas, peruanas. Rebeca trabalhou com pré-processamento utilizando extrusão termoplástica, analisando propriedades funcionais, tecnológicas, nutricionais, bioativas de matérias-primas. Em 2024, Rebeca visitou nosso campus, apresentando uma palestra no Congresso Brasileiro de Tecnologia de Cereais e Panificação. Na sua palestra abordou o tema relacionado a milho peruano e favas andinas e o potencial para a indústria de alimentos. Rebeca, portanto, tem grande experiência em pesquisa e docência, já esteve em diversos países. Nesse momento, nós agradecemos a disponibilidade por compartilhar com nossos alunos e alunas, futuros engenheiros e engenheiras de alimentos. E, portanto, Rebeca, seja bem-vinda novamente, né? Agora na nossa Semana Acadêmica de Engenharia de Alimentos. E gostaria de ressaltar que nessa palestra teremos a apresentação também do engenheiro Praxedes Jean-Pierre Merino Ramírez, que é engenheiro em têxtil e confecções pela Universidade Tecnológica do Peru, a UTP, e sua pesquisa concentra-se na valorização de recursos agroindustriais e resíduos alimentares para o desenvolvimento de têxteis sustentáveis, inteligentes e funcionais, com ênfase no setor médico, aplicando tecnologias limpas e ecologicamente amigáveis. Além disso, é parlamentar, jovem nacional do Peru e membro do Centro de Formação Parlamentar Vicente Morales Duares, do Congresso da República do Peru. Se eu esquecer alguma informação, fiquem à vontade para complementar a apresentação de vocês. Rebeca e Jean-Pierre, é um prazer tê-los vocês na nossa semana acadêmica. O prazer é nosso, Felipe. Não, a apresentação ficou ótima. Eu gostaria de agradecer novamente o convite. Sempre é uma honra estar conversando com o pessoal da UFSJ, que eu tenho um lugar no meu coração sempre para vocês. Obrigada por lembrar também da minha tese, verdade. E, bom, obrigada pelo convite para participar dentro da semana acadêmica na engenharia de alimentos. Eu lembro da última vez que eu estive com vocês lá, ver muitos dos alunos com muita vontade de trabalhar dentro da pesquisa, só que muitas vezes a parte mais difícil é saber como começar, né? E quais são também as opções e quais são as portas que a pesquisa pode abrir para a gente. Porque normalmente a gente fica focado mais numa parte industrial, que tem as suas vantagens, mas a pesquisa é uma parte muito importante, como a gente vai ver hoje na apresentação, que eu preparei com muito carinho para todos os estudantes aqui. E, bom, eu intitulei essa apresentação como Pesquisa e Divulgação Científica, porque acho que são os dois primeiros passos importantes que a gente deve, como docentes, agora fomentar dentro dos nossos estudantes e começar desde a graduação, não aguardar até chegar dentro do mestrado ou doutorado para começar a divulgar os nossos resultados, senão que é importante começar desde a graduação e conhecer também alguns tips, né, para que podem ajudar para a gente fazer um caminho dentro dessa área.
Então, essa aqui é a minha linha de formação. O Felipe já deu uma introdução muito boa. Eu sou formada na engenharia agroindustrial, me formei aqui no Peru. Atualmente eu estou no Peru. Eu fui para o Brasil durante aproximadamente 8 anos, morei lá, fiz meu mestrado e doutorado em tecnologia de alimentos na Unicamp. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco como foi essa parte da história, como eu cheguei lá e quais foram eh, os requerimentos que eu tive que cumprir para aplicar e que finalmente a pesquisa acabou me ajudando para eu me tornar em docente atualmente aqui no Peru. Eu fiz uma estância fora, fiz doutorado sanduíche na Espanha, que também foi outra experiência muito enriquecedora. Então, com toda essa bagagem de histórias, hoje eu preparei algumas perguntas que eu acho que vão ser muito interessantes de dar uma resposta e vou compartilhar com vocês. Atualmente, eu sou docente e pesquisadora aqui no Peru. A minha universidade, a Universidade Tecnológica do Peru, é uma universidade privada, que tem locais em diversas partes do meu país. Eu especificamente trabalho na sede central, que fica na capital, em Lima. Aqui eu coloquei uma foto para vocês conhecerem. Fica aqui na capital. A nossa universidade está focada nas engenharias, principalmente. Tem muitos laboratórios que, se algum de vocês algum dia querer vir e conhecer, ficam convidados. Temos muitos estudantes, aproximadamente 150 mil, de acordo com a última contagem que foi feita dentro das estatísticas. E eu participo como docente na área das engenharias, especificamente na engenharia industrial. E a nossa universidade, há uns 5 anos atrás, a partir de algumas mudanças dentro da regulamentação no Peru, começou a dar um pouco mais de foco na pesquisa, porque aqui no meu país, quase sempre tudo foi focado na área industrial, área corporativa. Quase ninguém fazia o mestrado como o que vocês fazem no Brasil ou como ele é feito a nível de fora, né? Na Europa, nos Estados Unidos, um mestrado à dedicação exclusiva, virado mais para uma parte científica. E a pesquisa é importante dentro da área das engenharias e principalmente na engenharia de alimentos. Por quê? Porque ela abre perspectiva e possam cobrir as necessidades sociais. Então, quando eu cheguei na graduação, inicialmente, todo mundo começa com o sonho de acabar a finalizar a graduação e depois capaz ir para uma grande indústria, né? Aqui eu coloquei algumas marcas que possam vir para a mente, trabalhar na Nestlé, na PepsiCo, nas áreas de qualidade ou nas áreas corporativas dentro dessas empresas que são muito grandes. E poucas vezes durante a graduação é falado sobre quais podem ser os caminhos que nós, como estudantes, quais são as opções que podem ser trabalhadas de mira para um âmbito mais de pesquisa. Por exemplo, Felipe, a gente é pesquisador, a gente foi mais para a área da academia. Qual deve ser o currículo que a gente deve desenvolver durante a graduação se a gente quer seguir essa linha? Porque é importante, todos os produtos que a gente agora pode ver nas prateleiras dos supermercados, alguma vez foram criados dentro de um laboratório. A indústria já está sendo mais consciente dessa realidade e é por isso que agora eles incluem uma área especificamente de P&D e justamente para entrar dentro dessa área, já seja na indústria, ser pesquisador ou ser docente dentro de uma universidade na área de engenharia de alimentos, é importante contar com algumas aptitudes e desenvolver elas durante a graduação. Então, a pesquisa dentro da engenharia de alimentos é importante, por quê? Porque ajuda a criar soluções para
cobrir as necessidades da população, gerando novos produtos, melhorando capaz processos que já existem, otimizando eles, e também para melhorar as políticas públicas, viradas mais para a área da nutrição e, basicamente, nutrição e segurança alimentar. O impacto da pesquisa que se faz dentro da universidade é importante porque permite o desenvolvimento de alimentos que são muito mais saudáveis. A gente agora está dentro de num momento em que a gente precisa criar alimentos mais saudáveis para uma população que cada vez é mais exigente, mais consciente de aquilo que come. E dentro disso também a gente tem uma enorme responsabilidade de valorizar as nossas matérias-primas locais. O Brasil tem muitas matérias-primas locais, o Peru, de onde eu sou, também tem muitas matérias-primas locais, e justamente o papel do engenheiro de alimentos é agora tentar inserir essas matérias-primas dentro de cadeias industriais. Por que é importante pesquisar para um aluno da graduação? Além de criar um diferencial profissional, durante a pesquisa, o aluno vai desenvolver capacidades que dificilmente vão ser desenvolvidas de outro jeito. Por exemplo, o pensamento crítico, eh, vai ter a capacidade de resolver problemas dentro da área de alimentos de uma maneira diferente, mais prática, mais rápida, com outra visão. Também durante a divulgação dos resultados, o aluno pode fortalecer o que agora é chamado de habilidades blandas, né, de comunicação, comunicação científica, principalmente dentro da nossa área, e, sobretudo, para aquele aluno capaz que ele sonha com sair fora do Brasil, nesse caso, fazer um mestrado, fazer um estágio fora, aplicar capaz para uma vaga fora do Brasil, ou dentro da área da pesquisa no Brasil, aplicar para bolsas. Então, pesquisar durante a graduação, ter isso no currículo e, sobretudo, complementar isso com divulgação científica vai dar um valor agregado para seu currículo e conseguir capaz também ter colaborações internacionais dentro desse caminho. Como normalmente podemos começar? Porque você pode ter muita vontade de começar, mas não é um caminho que está escrito em pedra, qual que é o passo a passo. É, eu fiz mais ou menos aqui uma chuva de ideias de como podemos começar dentro da pesquisa, e acho que um passo importante, mas não é obrigatório, é encontrar alguém que saiba como orientar você, que já tenha percorrido esse caminho e seja uma guia para você, que pode ser um orientador dentro da faculdade, um docente, um pesquisador que você conheça. E dentro disso, durante a graduação, você pode aproveitar os resultados, por exemplo, que são gerados durante as disciplinas da graduação, para depois ser divulgados, ser apresentados em congressos, ser apresentados em mesas redondas, em semanas acadêmicas, como essa de aqui, através de posters, apresentações orais. É importante divulgar esses resultados e ganhar, né, ter certificados durante toda essa experiência. Uma coisa importante que algumas universidades agora estão implementando, acho que no Brasil tem, é a criação de grupos de pesquisa. Aqui a gente chama de semilheiros de pesquisa. Mais para frente, vocês vão ver que, para mim, isso marcou um antes e um depois na minha história. É importante porque aqui, dentro dos semilheiros de pesquisa, os alunos podem começar a aprender sobre metodologias de análise, e assim também saber qual é o passo a passo para idear, né, uma nova ideia de pesquisa, como depois posso divulgar isso. Então, participar desses grupos de pesquisa, semigeiros, vai ser muito importante se vocês querem começar dentro dessa área. E também participar de projetos ou editais institucionais, que muitas vezes são abertos. Imagino que a UFSJ também deve ter seus próprios editais internos.
É assim que a gente pode começar aos poucos dentro da área da pesquisa. Eu acho que não são muitas pessoas que às vezes têm essa vontade, tem que ter muita paciência. Então, é um caminho que ao longo do tempo vai dar muitos frutos. Mas não é importante somente fazer ou participar de. É importante que depois de participar ou dentro dessa participação, os nossos resultados sejam divulgados. Você pode começar com um pôster dentro de um congresso, você pode começar com uma apresentação oral, também dentro de um simpósio, mas depois pode migrar a uma coisa mais grande, como a publicação de um review, um artigo original de pesquisa, uma comunicação curta, em revistas nacionais, e depois migrar a uma revista internacional, depois com eh, os anos e o tempo, né, a experiência que você vai ganhando ao longo desse tempo. E aqui, falando de tudo isso, eu vou compartilhar com vocês como foi um exemplo pessoal de mim que eu decidi seguir esse caminho, né, essa linha de me dedicar à pesquisa, e eu comecei justamente desde a graduação. E publicar desde a graduação fez um diferencial muito grande. Dentro do meu CV, me permitiu chegar ao Brasil, depois chegar na Espanha e agora ser professora pesquisadora em uma idade um pouquinho nova, né? Comparado com outro pessoal. Então, fez muita diferença para mim, tá? Eu fiz a graduação dentro de uma cidade chamada Chimbote, é a minha cidade onde eu nasci, uma cidade pequena. Aqui dentro do meu país, tem 200 mil habitantes. Eu estudei dentro de uma universidade pública. Aqui vocês podem ver uma foto da minha universidade. Na época que eu estudava, não era tão bonita assim, agora já está mais chique. Mas essa de aqui, que é uma universidade pública que, olha, eu estudei aí, mas eu tenho que ser sincera, ela não aparece numa boa posição em nenhum ranking. Até foi difícil achar ela num ranking. Como é que essa menina chegou na Unicamp, que na verdade é uma referência, né, dentro da área de alimentos? Eu comecei justamente desde a graduação. Quando eu estava no terceiro ano da graduação, eu encontrei uma orientadora. Por isso que eu falo, é importante você se encontrar também como uma pessoa que já passou por esse caminho para que saiba guiar você. Eu encontrei com uma orientadora, a professora Luz Maria. Agora eu trabalho com ela também. Ela justamente fez o doutorado na Unicamp, já tinha passado por todo esse caminho e tinha chegado ao Peru depois de muitos anos. E ela criou dentro da minha universidade o primeiro semilleiro científico. Agora já está acho que na versão número 10, mas na minha época foi o primeiro. E aí a gente começou com publicações científicas. Eu lembro da primeira vez que a gente fez reunião, eu não sabia nada do que era uma publicação científica, não consegui entender, eu acho, até um ano, 2 anos depois que eu comecei a escrever qual que era o objetivo de popularizar a ciência dentro desse âmbito. A gente começou com artigos de revisão para a gente conhecer, né, o que era uma publicação, como fazer buscas de informação científica e tudo isso. Depois a gente já fez estudos em laboratório e todos eles, ela sempre falava para a gente que tem que ser divulgados como artigo. Eu tive 3 publicações científicas durante a graduação e justamente foram essas 3 publicações em uma revista nacional, em espanhol, porque em aquela época eu não sabia o quão importante ia ser o inglês. Depois, agora eu posso dizer para vocês que se vocês estão iniciando a graduação, acompanhem seu curso com um bom curso de inglês, vai ajudar muito, seja na área corporativa, seja na pesquisa, vai ajudar muito porque quase todo o conhecimento que a gente tem na nossa área está publicado em inglês. Então, se você quer divulgar, quer que a sua pesquisa chegue a mais pessoas, é melhor sempre publicar ela em inglês.
E naqueles dias, né, eu não dominava muito o inglês, depois eu tive que fazer algumas aulas. Eu tive três publicações que foram as que depois serviram para eu ganhar uma bolsa dentro da minha universidade e financiar assim meu TCC, que como eu já conhecia o caminho, acabei publicando, agora já não dentro de uma revista nacional do meu país, do Peru, agora eu já conhecia um pouco mais do Brasil, então eu acabei publicando na Brazilian Journal of Food Technology. Naquela época, acho que ainda ela estava indexada em Scopus, acho que ainda ela está. Foi a minha primeira publicação no inglês e foi todo um orgulho para mim. E foi com essa bagagem, porque eu não tinha muita experiência dentro da indústria, que eu decidi aplicar para fazer um mestrado na Unicamp. Aqui vocês podem ver a minha foto no dia que eu fui fazer a prova, cheia de ilusões, sonhos. E aqui embaixo, uma foto minha no dia que eu fiz foi a aprovação de projetos de pesquisa de mestrado. Já no mestrado, eu fui aperfeiçoando a minha forma de escrever, a minha forma de planejar a minha pesquisa, sempre virada para atender alguma necessidade local, nacional, utilizando matérias-primas do meu país. O Brasil me permitiu isso, e eu estou muito agradecida com a minha orientadora e também com a faculdade com isso. Já no mestrado, a minha divulgação científica foi para outro nível. Eu já fui para revistas um pouco mais de alto impacto, publicações agora em inglês que foram geradas dentro do mestrado, e isso fez com que eu já não tivesse muitos problemas depois para aplicar no doutorado. E já no doutorado, eu decidi que eu estava pronta para migrar e ir para outros lares. E eu decidi aplicar para uma bolsa sanduíche de doutorado na Espanha. É, eu tive que fazer provas de proficiência de espanhol. É, pode parecer inacreditável, mas eu fiz uma prova de espanhol para eu conseguir ir lá e demonstrar que eu sabia espanhol. Então, para brasileiros também é preciso isso. Então, se você deseja ir para um país da Europa, já vai fazendo aulas de espanhol, ajuda muito. E o que me permitiu ir lá foi justamente ter no meu currículo publicações, experiências dentro da pesquisa. E foi assim como eu cheguei lá na Espanha, eu aprendi muitas coisas lá. Foi um período curto, então, eu mantenho esses vínculos com eles dentro de projetos financiados já com fundos internos aqui do Peru. Então, aqui sempre vou ter essa união com eles. Agora, eu também estabeleci outras parcerias com outras universidades aqui no meu país. Então, eu comecei na graduação, a vida foi me levando dentro da área da pesquisa, aproveitei cada oportunidade para isso, e agora é o momento de replicar, e assim como eu tive uma orientadora, agora eu oriento aos meus alunos também fazer pesquisa. A minha linha agora está centrada dentro da impressão 3D. Aqui vocês podem ver duas das minhas alunas fazendo seu TCC. Sempre eu falo para elas que devem publicar e divulgar seus resultados. A gente trabalha dentro de um sistema aqui na universidade que os alunos podem fazer o TCC já no formato de artigo, para eles depois publicarem e já ter isso no currículo, porque ajuda muito dentro da área corporativa, como dentro da área acadêmica. E um dos exemplos que eu queria compartilhar com vocês aqui, que está me acompanhando, é o Jean-Pierre. Ele foi meu aluno de graduação, depois me orientado durante o TCC. Agora ele já é formado dentro da engenharia textil, dentro da minha universidade, mas ele usou alimentos, por isso é que eu orientei ele, tá? E agora eu pedi para ele participar aqui para contar um pouco de como tem sido a sua história e como a pesquisa agora tem mudado a vida dele, porque ele inicialmente também tinha uma vontade de trabalhar dentro da indústria na área corporativa, mas agora ele
quer ir na área da pesquisa e conhecer o Brasil que nem a sua orientadora. Então, Jean-Pierre, puedes começar. Ele vai falar em espanhol, mas eu gostaria que vocês conheçam a história dele. Jean-Pierre, puedes começar. Ok, muchas gracias, doctora. Primeramente agradecer a la invitación. Disculpen también los ruidos, actualmente estoy en industria. Eh, bueno, para comentarles, mi inicio en investigación, pues, fue muy cauteloso, se podría decir, muy complicado, porque siempre, desde que estaba en tercer año en universidad, siempre me llamaba la atención investigar, pero no sabía cómo o cómo empezar, mejor dicho. ¿Qué es lo que podría hacer para poder iniciar en investigación? Entonces, como mi universidad, la Universidad Tecnológica del Perú, se enfoca tanto en incentivar al conocimiento científico y tiene cursos de formación para la investigación, y es ahí donde comencé realizando pues una revisión sistemática de la literatura en mi cuarto año. Y bueno, para realizar esta investigación sistemática en- por mi carrera es un poco complicado porque no hay muchos especialistas en la rama textil. Entonces, como que los orientadores en ese entonces, pues no me entendían muy bien cuál era mi idea que yo quería investigar. Pero como ellos me pueden dar la base, la metodología que podría seguir, entonces quedó también por mi parte comenzar a investigar por mi propia parte cómo poder concluir ese artículo científico. Entonces, realicé pues un artículo, una revisión sistemática titulado pues Aplicación de la nanotecnología para mejorar los textiles inteligentes enfocada en el sector salud. Y bueno, se logró publicar en una conferencia que es la SEI. Luego de ello, mi TCC fue el punto de quiebre más enriquecedor para mí, porque conocí a la doctora Rebeca, en el cual me formó, fue la guía y la formación que requería en ese entonces para poder entender más en cómo se inicia y en cómo se termina una investigación. Comencé mi TCC, lo hice en formato artículo, que fue desarrollo de telas médicas con residuos de manzanilla, dándoles propiedades antibacterianas y antifúngicas. Se realizó esa investigación, dieron buenos resultados, y es por ello de que también se logró realizar un registro de patente de invención. También se encontró muy buenas bases de datos, que también realizamos una revisión sistemática enfocada en extractos naturales a partir de alimentos. Y es muy importante de que ustedes como profesionales se centren en una línea o se tracen objetivos, tanto a corto y a largo plazo, qué es lo que quieren. Comenzando desde las publicaciones en la universidad, porque es muy enriquecedora tanto para sus currículum vitae o CV, ya que pueden tener mejores ofertas laborales, pueden también enriquecer sus conocimientos, porque el profesional siempre tiene que estar en constante conocimiento, en constante aprendizaje. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Graças, Jean-Pierre. Então, o Jean-Pierre é um dos alunos exemplos que, como ele mesmo disse, ele vem com cada ideia. Chega uma hora em que o aluno chega com cada ideia para o orientador e a gente está aí para orientar. Tudo isso que vocês veem aqui, a linha de tempo, ele começou em janeiro.
apresentando um trabalho dentro de um congresso, a gente participa, apresentando os trabalhos que eles fazem dentro do curso de formação para pesquisa, onde o aluno é obrigado a fazer uma revisão sistemática simples de literatura de 10 páginas dentro da área e do tópico que eles escolhem. E, bom, os melhores trabalhos são enviados para esse congresso. O trabalho dele já foi indexado. Se vocês pesquisam, vão achar o nome dele indexado no Scopus. Já no TCC, ele chegou comigo e a gente tentou, né, dar forma à ideia que ele tinha. A gente, bom, ele teve muita proatividade, ele não só ficou fazendo a pesquisa aplicada dentro do laboratório, ele decidiu fazer uma revisão sistemática já mais complexa, que agora a gente submeteu para uma revista junto com o artigo aplicado, e os resultados já foram depositados, solicitando, fazendo um pedido de patente, porque foram feitos textéis com propriedades antimicrobianas utilizando extratos de camomila obtidas através de subprodutos industriais. A camomila, a gente normalmente utiliza a flor. No trabalho do Praxedes, a gente utilizou o extrato do talo e das folhas da camomila. A gente teve resultados muito legais. Quando o artigo estiver publicado, acho que eu vou compartilhar também com vocês. E justamente o pedido de patente a gente enviou para uma competição internacional, o ICANN, que acho que vai ter lugar durante esse final de ano em Toronto, Canadá. E ele levou uma medalha de prata na área de sustentabilidade. Então, já está tendo resultados muito bons da pesquisa que ele começou em janeiro desse ano. E depois ele já também está trabalhando em outros artigos. Ele gostou muito de fazer revisão sistemática, então aqui ele fez mais uma que vai ser apresentada agora em outubro na Unicamp, num simpósio que vai ter das engenharias. E, bom, ele continua trabalhando dentro dessa área de pesquisa e agora com todo esse currículo, tanto de pesquisa quanto da indústria, ele está se apresentando para ter uma bolsa na CAPES, que abre cada ano um edital para estudantes de América Latina para fazer o mestrado no Brasil. Eu tenho a certeza de que vai dar tudo certo. Ele ainda está nervoso, eu não sei por quê, mas esse é o caminho que muitos de vocês podem seguir durante a graduação para vocês ganharem essa experiência que, na verdade, muda o perfil profissional do estudante, dá uma perspectiva diferente para solucionar os problemas e pode ajudar tanto se você quer se dedicar na academia, na pesquisa pura ou capaz dentro da área de pesquisa e desenvolvimento numa indústria. Vai dar um diferencial que pode aportar muito no seu currículo. E isso seria toda a apresentação que eu tinha preparado para vocês hoje. Novamente, obrigada pelo convite, Felipe. Aqui eu deixo sempre meu QR Code e contato por se vocês tiverem mais alguma questão ou pergunta, além daquelas que eu acho que vai ter agora, depois da apresentação. Obrigada. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Jean-Pierre, por compartilhar a experiência e dicas com os alunos. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode abrir o microfone e fazer. Tem duas perguntas aqui também e alguns comentários. Bom, então, da mesma forma que o Jean-Pierre comentou e Rebeca também, aproveitar a oportunidade para fazer iniciação científica na graduação, eu acho que tudo começa aí, né? Então, o Jean-Pierre fez uma revisão aplicada, né, ao tema que ele estava estudando, e eu gostaria de comentar isso principalmente para os nossos alunos, que antes de propor um tema de iniciação científica, é importante estudar o assunto. É importante ler os últimos artigos que já estão revisando aquele assunto, para a gente não propor uma pesquisa que já esteja tecnologicamente defasada, digamos assim, né? Que já tenha sido desenvolvida ou que já esteja avançada. Então, é muito importante essa revisão. No nosso departamento, temos a oportunidade de realizar a iniciação científica
Na universidade, a cada ano tem as chamadas, e também os alunos que, mesmo sem bolsa, têm interesse em desenvolver a pesquisa, a gente consegue registrar a pesquisa no departamento, e o certificado depois de iniciação científica tem a mesma validade. Ou seja, além dos editais anuais, os alunos podem também procurar os professores e técnicos para desenvolver pesquisas registradas no departamento, mesmo que esteja fora do cronograma da UFSJ. Vocês também colocaram a importância da apresentação de pôster, né, da apresentação de trabalhos em eventos. Eu acho que o aluno que começa na iniciação científica, começa estudando um tema, uma coisa vai puxando a outra, né? E isso leva a desenvolver a pesquisa, depois a divulgar os dados. Então, gente, participem de congressos da área. O nosso departamento, nós organizamos o Congresso Brasileiro de Tecnologia de Cereais, que é o que Rebeca veio ano passado. Ano que vem tem novamente. E fora a área de cereais, de amido, de panificação, que é mais específico desse evento, existem vários outros que vocês podem participar, não somente da UFSJ, né? Nós temos próximo de nós a UFMG, a UFVJM. Então, aproveitar esses congressos também, que ocorrem virtuais, né? Os congressos virtuais, é importante verificar a comissão organizadora, a instituição que está organizando, para também não ser qualquer evento, né, para participar, para vocês divulgarem os trabalhos de vocês em congressos confiáveis e da área. Bom, eu queria ressaltar também que nós estamos com o processo seletivo aberto no nosso departamento para a primeira turma do mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos, né, no nosso programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, que nós começamos agora, Rebeca. Inclusive, depois nós vamos conversar sobre parcerias, né, entre as nossas instituições, é sempre bem-vindo. Já considero a Rebeca parceira nossa, porque está sempre disponível e sempre interessada em contribuir com a gente, né, compartilhando É um muito assunto. Bom, tem uma pergunta, deixa eu só localizar aqui. A Gabriela, da Engenharia de Alimentos, deixou uma pergunta. Além da publicação em periódicos, de que forma o estudante ele deve apresentar ou divulgar os seus dados para impactar a sociedade ou o setor produtivo? É somente através de publicação em periódicos que vocês divulgam as pesquisas de vocês? Tá. Olha, Felipe, é, da verdade, aquilo que conta para o currículo pode ser a publicação científica, porque gera, né, um registro, um pôster onde você tem um certificado, mas uma coisa que está sendo implementado nos novos editais é também a forma de divulgação social, né? A gente agora usa redes sociais, dentro dos editais de projetos já está incluso qual vai ser, não, o plano de divulgação para a população sobre os resultados, porque é uma coisa que nós, científicos, temos dificuldade. A gente sabe como divulgar os nossos resultados com termos técnicos, mas como eu consigo chegar na população com esse conhecimento que eu tenho criado. Então, o que a gente está fazendo agora é, através das redes sociais, divulgar em pós-publicações, vídeos curtos, né, explicando os achados dentro das nossas pesquisas, os principais achados. É, também a gente dá aqui no Peru, né, pequenas conferências com asilos, casas de repouso, acho que em português seria casas de repouso. A gente tem também programas de alimentação que a gente vai e dá palestras justamente para ao público fazer chegar os nossos achados. Então, a nossa popularização da ciência vai além da parte científica e agora a gente está incorporando também difusão na área das redes sociais e também através de presencialmente palestras com a população. Obrigado pela resposta, Rebeca. Uma pergunta da Isabela. As parcerias que você tem atualmente foram feitas na graduação, no mestrado, ou como são as parcerias e qual a dica para quem está na graduação? Tá. Eu fiz todas essas parcerias ao longo do meu caminho. Durante a graduação, eu fiz parcerias locais com, principalmente os colegas da minha orientadora.
que agora já viraram os meus colegas, que eu já sou professora. Durante o mestrado, eu fiz parcerias principalmente com os meus colegas de mestrado, que agora também já são professores, por isso é importante o networking interno durante os estudos. Não faça inimigos, não, porque podem ser colaboradores no futuro. A nossa área é muito pequena, nosso mundo dentro da área de alimentos é pequeno e você vai achar eles nos congressos em algum momento. E durante o doutorado, para eu ir na Espanha, por exemplo, é não ter medo. O que que eu fiz? Eu fiz o meu doutorado sanduíche. Desculpa se vocês ouvem um barulho, é a América Latina, tá passando uma vendedora por aqui, tá? É, Pode no, não. la- Ai, que bom. No laboratório onde eu fui, eu fiz contato com a pesquisadora, a Cristina Martinez, que ela já conhece o Brasil, porque agora ela virou também pesquisadora colaboradora na Unicamp, nas turmas que seguiram depois de mim. Através de que eu fui convidada para dar uma palestra durante o mestrado. Ela era uma das palestrantes, eu peguei seu contato e a gente não pode ter vergonha. Eu pesquisei o que ela fazia, mandei um e-mail, né, onde eu mostrei interesse na sua área e que eu queria justamente fusionar a minha pesquisa com a dela dentro do laboratório. E foi assim que a gente estabeleceu o contato, se abriu o edital de doutorado sanduíche, eu conversei com a minha orientadora, conversei com a Cristina, a gente planejou um projeto, apresentamos e ganhou, e eu fui com a bolsa lá. Então, se o seu desejo é sair fora, não tenha vergonha, tem que ser muito proativo. Tem que ser proativo de pegar o e-mail do pesquisador do laboratório onde você quer ir, mandar uma mensagem, estabelecer um contato inicial. É, Pode se apresentar como um estudante da graduação, um estudante do mestrado. Provavelmente vocês que são da graduação, vocês podem falar: olha, eu sou estudante da graduação, eu desejo me formar em uma pesquisa, eu tenho uma ideia de pesquisar, né, esses materiais, esses produtos, esses processos, e eu acho que eu posso fazer isso no seu laboratório, porque tem editais, internos do Brasil, ou vocês podem pedir para ele se tiver algum edital lá fora, porque a gente nem sempre tem verba para viajar. Eu passei por isso. Vocês podem perguntar para eles, e os pesquisadores sempre vão estar felizes de ter pessoal que esteja interessado em pesquisar recurso humano. Para eles isso ajuda muito, porque eles já estão dentro de uma fase em que eles conseguem verba para projetos, e normalmente o que falta são recursos humanos. Então, é importante ter essa vontade e proatividade e não ter medo de entrar em contato. Não tenha medo, somos seres humanos, a gente sempre vai estar feliz de receber vocês dentro desses laboratórios. Perfeito, Rebeca, muito obrigado. Pessoal, alguém tem mais pergunta? Alguém do chat quer fazer pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se você tem alguma dica ou algum conselho para a gente que quer transformar a nossa pesquisa de inovação em alguma coisa que dá para sair do papel para aplicar no dia a dia, sair do projeto escrito para algo aplicável, ou dentro da indústria, no micro, mesmo assim, no ambiente que a gente convive. Que eu, às vezes, acho isso um pouco de dificuldade por ser uma coisa nova. A transferência tecnológica do conhecimento criado para a indústria é verdade, dependendo do país, você pode enfrentar um pouco de burocracia ou você pode fazer um empreendimento próprio. Eu já tive muitos alunos que tiveram ideias muito boas de produtos, de processos, criaram um empreendimento próprio, patentearam a ideia, depois criaram um empreendimento próprio e hoje eles estão tendo muito sucesso dentro disso. Então, toda ideia inicial de pesquisa parte de uma necessidade que existe dentro da sociedade. Então,
O objetivo final da pesquisa é que o conhecimento criado seja aplicado, não simplesmente num laboratório, senão que seja aplicado na população. Tem muitas formas de você fazer chegar isso. Por exemplo, aqui no Peru, agora está tendo muitos editais para transferir o conhecimento de pesquisas aplicadas na área da indústria, estabelecendo já desde agora parcerias entre universidades e empresas dedicadas em desenvolver produtos ou empresas que fornecem alimentos para os programas de segurança alimentar nas escolas públicas de alimentação pública. Esse é um caminho. Outro caminho seria empreender, o outro caminho pode ser você patentear a sua ideia e levar depois para a indústria e vender seu produto. Então, tem muitas formas de você chegar ao público, além, claro, daquelas de divulgação que eu comentei inicialmente, que você também pode seguir, se seu procedimento pode ser feito em casa. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com agora fermentação espontânea, germinação, que são processos que a gente pode aplicar em casa, que a gente pode chegar na população, que a gente pode fazer de uma forma simples, e isso pode gerar uma ideia de negócio muito boa, se você sabe como eh, fazer, né, cada uma das etapas até chegar no produto final e que ele possa ser vendido localmente. Então, não sei se isso responde, mas esse pode ser um caminho. Muito obrigada, tá? Respondido. E eu queria parabenizar também pelo português. Ótimo. Ah, obrigada. Eu sempre fico com medo agora de falar português, porque já há 2 anos que infelizmente, eu deixei o Brasil. E sempre procuro alguma desculpa para ir lá, ou, por exemplo, participar de uma palestra com vocês para não enferrujar. Obrigada. Tá perfeito, Rebeca. Mais alguém tem pergunta, pessoal? Quem quiser perguntar pode abrir o microfone. Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se cabe ao tema, mas enfim, você disse sobre divulgação de conhecimento científico. E aí, eu queria saber se, tipo assim, quando você está produzindo na sua pesquisa, se tem algum tipo de sigilo, alguma coisa assim que você tem que fazer, você não pode divulgar o conhecimento até o término da pesquisa, porque eu participo de uma pesquisa e a gente meio que não pode divulgar, tipo assim, a gente fica meio assim porque a gente quer divulgar o que a gente está fazendo, só que a gente não pode falar, porque é meio que tipo uma coisa nova e tudo mais, é realmente bem inovador, então a gente fica nesse impasse de eu mesma, né, fico nesse impasse de tipo assim, até onde eu posso falar, até onde eu posso ir, porque eu não sei como que funciona assim esse sigilo técnico, você tem que esperar os artigos serem produzidos e publicados, enfim. Olha, pessoalmente, como foi a minha experiência? A minha orientadora, as minhas orientadoras que eu tive ao longo do meu caminho também comentavam do sigilo, porque na área da pesquisa, você ter uma ideia, às vezes tem gente que pode pegar a sua ideia e publicar antes de você. Na pesquisa, quando você é avaliado e você precisa de indicadores para, né, finalizar um projeto, a fim de que a sua pesquisa seja a primeira em ser publicada sobre esse tópico, faz com que você tenha muito sigilo na hora de até falar da ideia, nem dos resultados, da ideia que você está pesquisando. Então, é uma realidade dentro da área que acontece porque é, você consegue publicar mais rápido e mais fácil aquilo que é novidade, quando já tem uma publicação prévia muito similar ou semelhante à sua,
aí pode ter um pouco de dificuldade. Sim, a ideia que você está trabalhando é uma patente, ainda com maior razão. Você precisa ter muito sigilo, porque aí você não precisa nem divulgar nada em pôster, como é que se disse? Pôster científico, apresentação oral dentro de um congresso ou simpósio, é impensável se a sua pesquisa vai gerar uma patente. Por quê? Porque o mesmo organismo, aqui no Peru, se chama Indecop, não me lembro qual que é o nome no Brasil do organismo que veio a parte das patentes, mas eles mesmos fazem uma pesquisa de se você já tem divulgado a parte do material de propriedade intelectual que você está criando e você não pode ter divulgado nada, zero, não pode aparecer nada na internet sobre a sua ideia. Então, eu imagino que pode ser por isso o sigilo. E, bom, faz parte do caminho. A gente já viu muitas histórias, né, na área comercial de ideias que foram roubadas na área científica, né? Tem as famosas lendas urbanas de quem criou essa teoria. Não foi fulano de tal, encontraram aí uns escritos que ele tinha feito antes. Então, é mais por essa questão de que as ideias podem ser não diria que roubadas, mas semelhantes, né? Outra pessoa pode apresentar uma coisa muito semelhante àquilo que você comentou, que a gente tem esse sigilo. É importante e a gente tem que continuar com isso. Entendi, obrigada. Mais perguntas, pessoal? Quem tiver pode abrir o microfone. Eu tenho só mais uma pergunta, mas eu não sei se. Enfim, é porque Vou assim, eu aproveitar. quero eu quero saber assim, você seguiu a área acadêmica, mas você acha que assim, para uma pessoa que talvez não saiba ou às vezes não esteja tão interessada em seguir a área acadêmica, você acha que é muito vantajoso para o currículo fazer iniciação, essas coisas? Ou você acha que só quando a pessoa quer seguir a área acadêmica que ela deve procurar assim essas atividades? Não, você tem muitos caminhos que você pode seguir se você faz pesquisa e que vai dar um plus mesmo assim. Por exemplo, além da área acadêmica de ser professor, né, de uma universidade, você pode virar pesquisador. Se seu medo, Isabela, ter que dar aula para estudantes, então tem outro caminho, que é a pesquisa pura. Você pode virar pesquisador. A gente tem no Brasil o Embrapa, né, onde você se dedica na pesquisa a criar novos produtos, desenvolver novos processos, melhorar processos e depois, né, divulgar isso dentro da área científica. Se você quiser, por exemplo, dentro da área da indústria, dentro da indústria, a indústria sempre tem uma área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, que normalmente eles gostam de pessoal que tenha formação em pesquisa, conhecimentos em pesquisa, até às vezes eles pedem mestrado científico para esse tipo de vagas dentro da área da indústria, onde você trabalha em projetos de melhoramento dos produtos da indústria onde você está trabalhando e que você não tem que mexer com o aluno, né? Você não tem que dar aula. Então, se esse é seu medo, Isabela, tem até mesmo na indústria caminhos que você pode seguir e que pesquisar na graduação vai dar um plus no seu currículo na hora de você aplicar para essas vagas. Ah, sim, entendi. Obrigada, viu? Agradecer a palestra também, foi ótima. E também à Obrigada. disposição para responder as perguntas. Obrigada. Bem, Rebeca, agradeço novamente pela atenção, por ter parado um pouquinho aí na rotina tão corrida, né? E conseguir compartilhar com os nossos alunos. É um privilégio para a gente esse momento. Agradecer novamente ao Jean-Pierre também pela contribuição. É uma área muito interessante, né? A área têxtil com alimentos, é muito inovadora. Então, agradeço e, pessoal, agradeço também quem conseguiu participar.
Nós vamos colocar a palestra, né, disponível por 15 dias para os nossos alunos assistirem e depois eu encaminho as dúvidas. E então, no mais, pessoal, muito obrigado por todos estarem aqui presentes, né, para a nossa Semana Acadêmica de Engenharia de Alimentos. Obrigada novamente, Felipe, pelo convite e obrigada pelas perguntas. E eu estou ansiosa, se vocês tiverem mais, eu estou aí para respondê-las. E muita sorte no caminho da pesquisa. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau. A indústria de alimentos e bebidas enfrenta desafios cada vez mais complexos. Produzir alimentos mais saudáveis, sustentáveis e que valorizem as riquezas regionais exige um conhecimento técnico especializado. O mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFSJ conecta a pesquisa acadêmica às demandas atuais da indústria, capacitando especialistas para enfrentar os desafios do setor com visão crítica e conhecimento técnico atualizado. Com 2 linhas de pesquisa, tecnologia, processos e desenvolvimento de produtos e gestão da qualidade e segurança alimentar e nutricional, o curso oferece uma formação sólida para quem deseja aprofundar seus conhecimentos, impulsionar sua carreira e contribuir para o avanço do setor. O Profiale também possui a parceria da Embrapa Milho e Sorgo, disponibilizando laboratórios e salas de estudo para os discentes do curso. E então, você está pronto para o próximo passo na sua carreira? Visite as redes sociais e o site do curso e venha fazer parte da próxima turma do Profiale.